E aí pessoal, tudo bem? A gente está chegando na nossa aula de número 15, tá? A gente está muito ansioso aqui por chegar nesse momento, que é o momento onde a gente está vendo a operação dos sistemas na prática, né? Na última aula a gente conheceu os 5 modos de operação principais ali, né? De uma maneira resumida, mas que já nos deu um norte da quantidade de possibilidades que nós temos para utilizar o nosso sistema, né? E quando eu estava analisando essa aula aqui, eu fiz uma analogia muito interessante. Imaginem que o seu inversor híbrido, ele é como se fosse um agente financeiro que você programa ele para ele te ajudar a economizar da melhor maneira, ou melhor, para ele te ajudar a encontrar o melhor sistema, a melhor eficiência para o seu caso. Então, nós temos inúmeros casos onde o armazenamento é diferente de uma instalação para outra. Isso vai acontecer, né? Nesse mundo do armazenamento, a gente está acostumado com a frase cada caso é um caso. Porque, literalmente, a gente não generaliza as coisas. Porém, quando a gente fala de inversor de armazenamento, LuxPower, a gente fala sobre um inversor que está pronto para todos os cenários. Então ele é como se fosse um agente que ele estuda o seu caso e ele entende de que maneira você precisa utilizar o seu sistema de armazenamento, e com a programação certa ele te entrega a melhor eficiência, né? Aqui eu quero trazer para vocês um exemplo de um gráfico que duraria durante o dia, né? O nosso inversor ele vai gerando o gráfico do que está acontecendo com a sua energia. Está enviando potência para a bateria, está recebendo dela, tem solar, não tem solar, está mandando para a rede, está trazendo da rede. O que está acontecendo com o meu sistema? Eu estou pegando da bateria e injetando na rede no modo de descarga forçada, né? Por exemplo, tudo isso vai ficar registrado no nosso gráfico. Todos os dias o inversor está gerando esse gráfico, onde você precisa interpretar esses dados, e esse é o motivo da nossa aula de hoje, interpretar os dados para entender o que está acontecendo com o nosso sistema, tá? Então, por exemplo, eu trouxe para vocês um cenário onde eu tenho aqui que das 0 horas até as 6 horas da manhã, eu estaria utilizando o modo de prioridade CA. Isso aqui eu estou mostrando para vocês que é possível combinar vários modos de operação. E quando eu combino vários deles, é onde eu consigo encontrar a minha melhor eficiência e o melhor sistema para o meu cliente, né? Tudo isso aqui, pessoal, você não precisa entrar no seu sistema à meia-noite e dizer comece agora a prioridade CA. Não, isso aqui você vai configurar no seu equipamento. Eu sugiro ali no momento da instalação já entender qual que é a melhor maneira de operar e já deixar ele configurado. Se você precisar alterar, você consegue alterar todo ele remotamente também, todos os modos de operação, e ativar eles no momento que você precisar, tá bom? Então imagine que das 0 horas até as 6 da manhã eu quero utilizar um modo de prioridade CA, onde eu vou utilizar a rede, eu não vou injetar potência, eu quero receber potência da rede, né? Porque nesse horário a tarifa, por exemplo, é mais barata, o meu consumo o consumo é menor, né? E quando começa a surgir o sol, às 6 horas da manhã, eu já tenho um pouquinho de potência solar ali, né? Que é essa linha verde aqui que a gente está vendo, a potência solar. Porém, a potência solar não é suficiente para atender o meu consumo, porque o meu consumo aumentou e eu não quero utilizar a rede nesse momento. Então eu tenho um pouquinho de potência solar e eu não quero complementar com a rede. Qual que é a minha outra fonte de energia? A minha bateria. Então nesse modo aqui eu começo a utilizar o modo de SBU, ou seja, solar, bateria, utility, tá? Nesse momento, das 6 da manhã até as 18 horas, a energia solar e a bateria vão se combinar, né? Com a prioridade 100% para o solar, porque é economia na veia, né? Mas a energia solar e a bateria vão se combinar para atender a minha demanda instantânea. E eu combino isso desse horário, das 6h01 da manhã até as 18 horas, eu quero que a energia solar trabalhe junto com a bateria. Então imagina que eu estou ali 3 horas da tarde, e bate uma sombra, né? Ou então uma nuvem passa ali e o meu consumo está um pouco alto e a minha potência solar cai, eu não vou ficar no escuro e eu também não vou trazer potência da rede. A bateria entra para suprir. Então nesse cenário é muito comum você ver a bateria entrando em vários momentos do dia quando você tem alto consumo. Se o seu alto consumo for muito baixo, extremamente baixo, né? O que é muito comum em cenários residenciais, pode ser que às vezes que a bateria entra vão ser muito raro de acontecer, né? Porém, essa função já está pronta, o inversor está pronto para entregar essa potência na saída de emergência de maneira instantânea e muito rápida, né? A gente falou sobre isso em outras aulas. Se você não assistiu essa aula ainda sobre os detalhes de tempo de comutação, volte alguns passos atrás e assista às nossas aulas de todo esse curso aqui que tem sido muito bom.
tá? Agora imagine que das 6 às 18 eu combinei lá o modo SBU. Às 18 horas eu trago mais um modo de operação, que é o modo de operação Peak Shaving, né? Eu quero diminuir o meu consumo externo, né? Eu não quero utilizar a rede da concessionária nesse horário. Eu não quero puxar, né? Eu não quero importar a rede, importar a potência da rede nesse horário, das 18h às 22 horas. Então eu utilizo esse modo de operação. No meu gráfico vai mostrar minha bateria entrando, né? Então minha bateria está descarregando. A mesma coisa que acontece no começo do dia, acontece no final, porque eu programei isso aqui no inversor, né? Eu deixei claras as coisas para eles que eu preciso que nesse horário eu não importe potência da rede e também não vou enviar, né? E no último horário aqui, por exemplo, eu volto a minha prioridade CA, mas eu configuro que das 22 horas em diante até a meia-noite, né? Das 22 horas até meia-noite, eu carregue a minha bateria pela rede. Porque quando eu descarreguei minha bateria aqui, imagina que eu usei bastante potência dela. E nesse momento eu quero que a rede me ajude a carregar minha bateria. É uma opção que existe no monitoramento, você pode programar quando é que você quer que a rede carregue a sua bateria e quando que você não deseja isso. Por exemplo, imagine que um cliente, ele está operando dessa maneira aqui, às 22 horas ele exclui isso e fala assim, não, eu quero que minha bateria volte a ser carregada somente quando o dia amanhecer. Às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, quando estiver subindo a potência solar, então eu vou esperar o solar chegar para ele me ajudar a carregar minha bateria. É uma opção também porque esses modos de operação se combinam e você consegue configurar eles da maneira ideal para o cliente, né? Da melhor maneira possível para o seu cliente, tá? Eu sei que às vezes, se você não conhece os modos de operação, fica um pouco, parece que é muito difícil, né? Principalmente quando você precisa interpretar esses gráficos e, eu tô com dificuldade no inversor on-grid que eu estou mais acostumado, eu vejo uma linha apenas e às vezes até não tenho muita facilidade de compreender. Nesse então que envolve várias, eu acho que pode ser muito complicado. Então existe uma outra funcionalidade que é o overview dos modos de operação. O que é essa funcionalidade? É quando, em vez de você olhar o gráfico, em vez de ficar tentando interpretar o gráfico, nesse momento a bateria descarregou, nesse momento eu estava mandando potência da bateria para a rede, nesse momento estava do solar para a bateria e tal. E você, em vez de você ficar discutindo, né, essas maneiras do inversor operar, tentando entender essas linhas, o seu inversor, no seu monitoramento, ele já entrega para você um overview dos modos de operação, onde ele mostra a hora do dia e ele mostra aqui, ó, das 0 horas até as 9 da manhã, você utilizou a função de autoconsumo. Nesse pequeno momento aqui, você utilizou o modo de prioridade CA. Nesse momento aqui, você utilizou esse horário aqui, que eu imagino que seja das 10 às 15 horas, você utilizou a função Peak Shaving, né? Das 15 até as 18, você forçou a descarga da sua bateria. E por aí vai. Esse overview, ele permite que você veja em que momento foi utilizado cada uma dos modos de operação, né? Então nessa primeira linha, ele vai fazer uma linha do tempo, né, do seu dia. O que aconteceu ou o que está programado para acontecer ao longo do seu dia no seu sistema. E quando nós descemos aqui, nessa parte aqui embaixo, ele vai mostrar os 5 modos de operação e aqui ele vai mostrar em que momento eles estão sendo utilizados. Então, por exemplo, o Peak Shaving foi utilizado nesse momento, ele coloca aquela barrinha naquela linha para você entender a proporção de utilização de cada um dos modos de operação, tá? Coloquei aqui algumas observações. Por exemplo, prioridade. Quanto mais alta a posição no gráfico, maior a prioridade. Então, quanto mais alto tiver a barrinha do modo de operação, quer dizer que ele é a sua prioridade naquele momento, tá? Naquele momento, a sua prioridade é aquela ali, tá? Uma coisa que você tem que ficar muito atento é conflito entre modos, porque apesar de que é muito útil essa funcionalidade, que você consegue combinar vários modos de operação, também você tem que tomar tem que ter cuidado na hora de fazer, tem que ter lógica, né? Na hora de criar o seu sistema automático, né? Porque, por exemplo, você não pode configurar para que haja um peak shaving, onde a minha ideia é não ter consumo da rede, ao mesmo tempo querer que o inversor opere no modo de prioridade CA, onde a minha prioridade é que haja consumo. Então esse modo, por exemplo, o amarelo e esse roxinho aqui, eles não podem operar juntos. E aí é onde entra uma outra barrinha, que é essa cinza, que indica que as configurações não estão sendo aplicadas. Então pode ser que você tenha programado
para que houvesse a prioridade CA até as 13 horas. Mas quando ele coloca essa barrinha cinza, ele quer dizer que esse modo de operação ele não pode operar junto com o peak shaving, porque não é da natureza do sistema que você utilize os dois ao mesmo tempo. Então ele encerra um e inicia o outro. Tá? Então é apenas uma observação para que você fique atento na hora de colocar os seus modos de operação na ordem correta. Você ter ciência de que uns vão sobrepor outros, em outros casos eles vão trabalhar juntos e em outros casos um para que o outro comece a trabalhar, mas eles não conseguem ser simultâneos, né? Só um ponto de atenção aí para vocês, tá? Mas por exemplo, quando eu selecionei a minha opção ali Peak Shaving, ele vai me mostrar aqui no gráfico, né? Em que momento do dia isso aqui vai acontecer. E logo abaixo aqui, pessoal, nas configurações, eu tenho o meu tempo de início e de fim dessa hora, onde eu vou decidir se eu quero diminuir o meu consumo ou não. Então, aqui está a minha funcionalidade, Peak Shaving, e ativar ou desativar. Eu ativo ela aqui nesse botão e aqui eu vou definir minhas configurações. Por exemplo, do tempo 1, das 10 horas até as 0 horas, é isso que está configurado, ó, das 10 horas até as 0, até meia-noite. Das 10 horas até meia-noite, eu quero que, qual vai ser a minha potência que eu vou setar para não consumir da rede. Eu não quero consumir nada, 0 horas, tá? O Peak Shaving, ele inicia com qual tensão de bateria? 52 volts, ou seja, eu preciso estar com minha bateria carregada. Quando eu defino 52 volts, eu posso programar também pela porcentagem, tá? Mas quando eu defino esse dado aqui, eu estou dizendo assim, ó, se minha bateria tiver com a tensão abaixo de 52 volts, ou então imagina que fosse percentual, se ela tiver abaixo de 50%, não utilize Peak Shaving. Ou seja, minha bateria não está carregada, então eu quero continuar utilizando a rede. Utilize somente quando o percentual da bateria estiver acima de 50%. Então é uma margem de segurança que você coloca ali para que você não fique sem energia na sua bateria também, tá? Você pode definir isso aqui pelo seu monitoramento. E aí você definiu o tempo 1. Você pode combinar um outro período em outro momento, tá? Então você tem 2 momentos onde você pode combinar essa função de Peak Shaving. Aqui é um exemplo que eu quero dar para vocês, mas existem os outros também que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é o modo de prioridade CA, onde a minha ideia é consumir e não injetar, né? A minha ideia é consumir e não injetar. Novamente eu tenho as configurações, aqui eu ativo e desativo, né? E aqui eu vou parametrizar ele, em que momento eu quero que ele inicie, em que momento eu quero que ele termine. Aqui eu tenho o meu horário de início e de fim, né? Então o horário que eu vou começar, o horário que eu vou terminar essa configuração, esse modo de operação. No caso aqui, o nosso usuário ele configurou das 9h01 até as 13 horas, né? E ali no gráfico dá pra gente enxergar que nesse horário ele utilizou esse modo de operação, beleza? Tudo é configurado por aqui. Na hora que você seleciona lá no seu monitoramento, você selecionou o modo de AC Charge, que é o modo de prioridade CA, abaixo do seu gráfico já vai aparecer as configurações para você setar detalhes de como você quer que ele opere, né? Horário, potência da bateria e tudo mais, tá? O modo SUB, que é o solar, rede elétrica e por último a bateria, né? Que é esse modo que eu estou mostrando. Na hora que eu cliquei ali nele, né? Que é o PV Charge Priority. É a expressão dele em inglês. Aqui no meu caso, meu monitoramento está em inglês, mas o de vocês já deverá estar traduzido já para o português, provavelmente, tá? Aqui também, novamente, eu posso ativar, desativar ele e configurar em que momento eu quero que ele opere. Ou seja, em que momento eu quero que utilizar solar e por último e depois rede e deixar a bateria em standby. Então nesse momento o usuário ele configurou das 9 até as 18h59, das 9 horas até as 18h59. Quer dizer, nesse horário ele vai combinar solar com rede. E nos outros horários, se você olhar o gráfico dele, ele está no modo autoconsumo, né? Aqui das 20 horas até as 9 horas da manhã do outro dia, ele está no modo autoconsumo, ou seja, a carga dele vai combinar solar com bateria para atender a demanda instantânea dele, tá? Então durante o dia ele está combinando solar com rede e durante a noite ele está combinando solar com bateria,
É isso. Essa é a interpretação do gráfico. Quando eu tenho aquele monte de linhas, né, no meu monitoramento, pode se tornar um pouco mais difícil chegar nessa conclusão. Mas quando está desenhado para mim, é muito mais fácil entender os horários que cada um está entrando, né? E quando que eu estou configurando cada um deles. Beleza? Aqui eu também tenho o modo de descarga forçada, que é quando de alguma maneira é interessante para mim pegar a potência da bateria e injetar na rede. Talvez esse seja um cenário que dificilmente será utilizado no Brasil, tá? Pelo menos nesse momento que eu estou falando esse vídeo, né? Eu não imagino um cenário onde seja tão interessante, a não ser que a pessoa realmente queira aumentar, né, a economia dele, a injeção de potência na rede para aumentar, maximizar a economia. Já existem no Brasil sistemas que o usuário preferiu descarregar a bateria na rede se passar de tal hora, né, de X hora, por exemplo, aqui, ó, chegou às 13 horas, a minha bateria está numa porcentagem, né? Então aqui, ó, ela está numa porcentagem que eu defini, num percentual que eu defini, então pode injetar potência na rede que eu quero utilizar isso aqui. Aqui, por exemplo, eu posso definir em que momento eu paro de descarregar. Ó, não quero descarregar para sempre. Imagina que eu configurei aqui, né, das 13 às 20 horas, né? Eu vou descarregar minha bateria. E se minha bateria às 14 horas já chegar em 20%? Ele interrompe a sua injeção de bateria na rede. Por quê? Você definiu que aquele ali é o freio, aquele ali é o fim. Chegou nesse percentual de bateria, não injete mais potência na rede. Essa é a lógica do seu sistema. Beleza? Pessoal, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de como utilizar o modo de operação. E a melhor maneira de aprender a utilizar esses modos de operação é você encontrando cenários, né, dimensionando para os seus clientes e encontrando as melhores aplicações. Lembre que o seu investidor ele não vai aprender um modo de operação e fixar nele para sempre. Você pode aqui, né, como o pessoal fala, né, você pode ir brincando com esses modos de operação, né, testando eles. Por isso que é muito importante que você tenha um sistema híbrido de teste para você, né? A Solmais te dá condições suficientes para você ter esse sistema, para você que é integrador principalmente, tá? E você ir testando esses modos de operação e ver como é que eles estão atuando. E para os seus clientes, esses modos de operação combinados vão te ajudar a encontrar e entregar a melhor solução para o seu cliente. No momento da venda, no momento ali do dimensionamento do sistema, já leve em consideração esses modos de operação e enxergue um overview ali, né, de como que você pode operar com eles ao mesmo tempo. Se você precisar de ajuda, precisar de suporte técnico, a gente está à sua disposição. Se você tiver dúvidas sobre esta aula, pode jogar aqui nos comentários, que vai ser um prazer para a gente estar solucionando para você. Beleza, pessoal? Nessa aula eu fico por aqui e até mais. Valeu!